Relator muda projeto e taxa da blusinha não é votada. E você vai ver também. Mais de 8 milhões de clientes devem ter aumento no plano de saúde. Sérgio Moro vira réu por calúnias contra Gilmar Mendes. Federação Inglesa pede que Lucas Paquetá seja banido do futebol, caso seja comprovado o envolvimento do jogador com esquema de apostas. E ainda, o Minuto Pet de hoje mostra um projeto que leva cães para ajudar pacientes em uma UTI. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a famosa taxa das blusinhas não foi votada hoje, como se esperava. Isso porque o senador Rodrigo Cunha, relator do projeto, anunciou a retirada desse trecho do texto enviado pela Câmara. Um acordo entre líderes partidários, que foi feito agora, no final da tarde, no final do dia, definiu que a votação acontecerá amanhã. O anúncio foi feito antes do início da sessão em entrevista coletiva. Rodrigo Cunha afirmou que é preciso fazer uma discussão mais ampla sobre a proposta, que prevê a cobrança de impostos para compras internacionais com valor de até $50 pela internet. Tratar e colocar um assunto como esse, que tem que ser debatido nas comissões, na Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado, nas comissões pertinentes na Câmara dos Deputados, e assim trazer, inclusive, novos critérios, como, por exemplo, o setor do varejo brasileiro pode sugerir, de repente, individualizar esses itens, colocar metas específicas para o CPF, porque não é justo também alguém sair do país, poder trazer $1.000 sem nenhuma taxação por mês, enquanto isso as pessoas que não podem sair do país não poder comprar esses itens bem mais baratos. O senador afirmou que este assunto deve ser tratado em outra proposta. Ainda não há previsão de quando o Senado voltará a discutir o tema. Com a retirada da taxa das blusinhas, a proposta terá que voltar à Câmara dos Deputados para uma nova avaliação. Na semana passada, o projeto à Câmara havia aprovado a cobrança de uma alíquota de 20% para as compras de até $50. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu à decisão do relator sobre o projeto das blusinhas. Pacheco disse que a decisão final será do plenário. Vamos conferir. Desde sempre havia um compromisso com o senador Rodrigo Cunha, do estado de Alagoas, que ele fosse o relator ou presidente da comissão que trataria da medida provisória do MOVER, esse programa de mobilidade verde do governo federal, que veio primeiro veiculado por medida provisória e depois foi substituído por um projeto de lei. Então havia esse compromisso com o senador Rodrigo Cunha, esse compromisso foi mantido com a relatoria do programa MOVER, de sua responsabilidade, e a Câmara dos Deputados optou por incluir a questão da taxação das compras no projeto de lei do programa MOVER, e naturalmente o senador Rodrigo Cunha tem a autonomia da sua percepção, do seu entendimento em relação a esse tema. Então, em relação ao programa MOVER, ele está de acordo, fez algumas sugestões de acolhimento de emendas supressivas em relação a algumas questões desse programa de mobilidade. E em relação à taxação, ele se manifestou contrariamente. Óbvio que a gente respeita o entendimento do senador Rodrigo Cunha, mas a deliberação é uma deliberação do plenário do Senado Federal e agora é o debate que virá nos próximos instantes em relação à posição das lideranças de bancada, dos senadores e senadoras, em relação a essa questão da taxação. Olha só, vamos falar de economia agora. Puxado pelo comércio, o Produto Interno Bruto do Brasil registrou alta nos primeiros 3 meses do ano. O presidente Lula comemorou o resultado do PIB e disse que o Brasil vai chegar à 8ª economia do mundo. O PIB do Brasil subiu 0,8% no primeiro trimestre deste ano. O crescimento da economia brasileira no período veio em linha com as expectativas do mercado financeiro, que projetou o mesmo resultado registrado.
De acordo com o IBGE, o crescimento foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que teve uma alta de 1,4% no período. A agropecuária também cresceu, registrando variação positiva de 11,3%. Dentro do setor de serviços, o destaque do trimestre ficou com o comércio varejista, que avançou 3% entre janeiro e março. Além disso, os segmentos de informação e comunicação e outras atividades de serviços também tiveram crescimento, mas a indústria apresentou leve queda de 0,1%. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira cresceu 2,5%. Em valores correntes, a economia brasileira acumulou 2 trilhões e 700 bilhões de reais entre janeiro e março. No ano passado, o PIB cresceu 2,9% e somou quase 11 trilhões de reais, o que voltou a colocar o Brasil no grupo das 10 maiores economias do mundo. E por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta terça-feira, tornar réu o senador Sérgio Moro. Isso por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Acompanhe. O senador foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, ao STF, após um vídeo dele viralizar mostrando o senador em um evento social e falando em comprar um habeas corpus do magistrado. A ministra Carmen Lúcia entendeu que há motivos o suficiente para a abertura de uma ação penal contra Moro. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Alexandre de Moraes seguiram o voto da relatora. Agora, Moro vai responder a uma ação penal quando os ministros vão decidir se ele será absolvido ou condenado após a apresentação das provas. A Procuradoria-Geral da República pediu a perda do mandato do senador. O crime de calúnia é punido com 6 meses a 2 anos de prisão. A defesa de Moro pediu a rejeição da denúncia, alegando que o senador não havia praticado nenhuma conduta atípica. Para os advogados, os fatos imputados pela PGR não correspondem ao que ocorreu e são fruto de edição equivocada e maldosa. E a Agência Nacional de Saúde, a ANS, autorizou o reajuste de até 6,91% nos planos de saúde individuais e familiares. Mais de 8 milhões de pessoas devem ser impactadas pelo aumento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou nesta terça-feira o reajuste máximo de 6,91% no preço dos planos de saúde individual e familiar. A medida poderá mudar os termos dos contratos de quase 8 milhões de beneficiários. A decisão não envolve planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o reajuste poderá ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês da data de contratação do plano de saúde. A mudança terá validade de maio de 2024 até abril do ano que vem. Para os contratos que aniversariam em maio e junho, a cobrança deverá ser iniciada em julho ou, no máximo, em agosto, retroagindo até o mês de aniversário do contrato. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, que, aliás, interessa para muita gente, nós vamos conversar agora com uma especialista em planos de saúde. Nossa convidada é a doutora Roberta Densa, ela que é advogada, especialista em direito do consumidor. Boa noite, doutora Roberta. Seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la aqui no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. Um prazer estar contigo e com seus telespectadores. E olha só, doutora, esse aumento se justifica legalmente, em primeiro lugar, e até pela realidade do mercado? Então, o aumento proposto pela ANS de quase 7% não é um valor muito excessivo, se comparado especificamente com os aumentos relativos, por exemplo, aos planos de saúde coletivos e empresariais, que foi inclusive mencionado aí na reportagem. Então, este valor de 6%, 7%, que tem sido aí proposto, é um valor que ele está muito de acordo, inclusive, com o próprio aumento, a própria inflação do período, né? Ele não foge muito da inflação do período.
O problema, na realidade, tem sido os aumentos aplicados aos coletivos empresariais, que têm chegado, inclusive, a mais de 25% no ano. Esse é que tem sido um problema muito mais importante e que tem afetado milhões de brasileiros e tem trazido muita preocupação para o usuário do plano de saúde. É um alerta importante, né, doutora? Então, quais os consumidores devem ser afetados com esse aumento que a gente está anunciando? Quem deve ficar atento? Então, o aumento que está sendo proposto agora é apenas para os planos individuais e familiares. Esses é os que devem ter a aplicação deste percentual de 6%. Para a gente entender, esse percentual ele é calculado pela ANS com base na inflação, com base no aumento das tecnologias de saúde, com base nos aumentos de insumos da área da saúde. E chegam sempre a ser um valor um pouco maior que a inflação. Ele não é bem igual à inflação, mas um pouquinho maior, porque as tecnologias de saúde, normalmente, elas têm aí um impacto maior. O que a gente fala para as pessoas sempre é o seguinte: se você tem um plano familiar faz uso desse plano familiar, procura mantê-lo sempre em ordem, fazendo o pagamento das prestações, porque é um plano de saúde que tem um aumento, se comparado com os demais, menor do que os outros do mercado. Olha, dica importante, doutora. E agora, então, reforçando as dicas, qual é a orientação que você dá para as pessoas quando elas receberem o boleto? A que elas devem ficar atentas e, se for o caso, como reclamar? Perfeito. Se eventualmente o aumento que essa pessoa recebeu foi maior do que o autorizado pela ANS, o que às vezes pode acontecer para esses planos individuais é que ela procure a própria ANS para fazer uma reclamação. Como é que se faz isso? Entra no site da ANS e faz uma reclamação diretamente na ANS. Então, lá no site existe um campo em que a pessoa pode fazer a reclamação para informar que este aumento está sendo maior do que aquele que foi autorizado pela ANS. Tá certo, então, doutora, eu agradeço muitíssimo a sua participação e, em especial, essas dicas valiosas. Nós acabamos de conversar com a doutora Roberta Densa, ela que é advogada, especialista em direito do consumidor. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, sempre uma honra. Grande abraço. E olha só, veja a seguir. Federação Inglesa pede que Lucas Paquetá seja banido do futebol, caso seja comprovado o envolvimento do jogador em esquemas de apostas. E ainda, o Minuto Pet de hoje mostra um projeto que leva cães para ajudar pacientes em uma UTI. Acompanhe que nós voltamos já com essas notícias. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E foi localizado na manhã de hoje um avião de pequeno porte que caiu na região norte de Santa Catarina. A aeronave saiu de Minas Gerais ontem pela manhã e perdeu contato antes do pouso programado. 2 pessoas morreram. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou a localização de um avião de pequeno porte que caiu em uma região de difícil localização entre as cidades de Guaruva e Itapoá, no norte do estado. De acordo com o aeroporto de Joinville, na mesma região, o piloto da aeronave fez contato com a equipe de controle aéreo por volta das 6 horas da noite desta segunda-feira, mas não concluiu o pouso. 2 pessoas que estavam na aeronave morreram na queda. A identidade das vítimas e a dinâmica do acidente não foram informados. A aeronave partiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis. Ele era de modelo Baron 95 B55 e foi avistado por último próximo a Guaratuba, no Paraná, antes de sumir no radar.
A viagem estava prevista para durar cerca de 3h30 e a chegada era marcada para as 5h38 da tarde. O local onde os destroços do avião foram encontrados é de difícil acesso, sem cobertura de internet e próximo a uma área de ribanceira. Os militares do Corpo de Bombeiros trabalharam durante todo o dia em busca do resgate dos corpos e também das causas do acidente. E no Rio de Janeiro, os casos de estelionato pela internet aumentaram. Somente na capital, este ano, já são mais de 24 mil golpes denunciados. O Brasil é o segundo país com maior índice de estelionato digital, ficando atrás apenas da China no ranking mundial. Só na capital fluminense, em 2017, foram 17.305 casos. Os números chegaram a 62 no ano passado. E neste ano, até abril, já foram registrados quase 25 mil casos. As vítimas acabam sendo enganadas por sites ou redes sociais dos criminosos. Após 4 dias desaparecido, um aposentado voltou para casa com feridas no rosto e nos braços. Ele disse que foi enganado por uma mulher que conheceu na internet. A vítima conta que saiu da casa dele em Campo Grande, na Zona Oeste, e foi encontrar a mulher em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ele acredita que foi pelo menos 4 dias desacordado. O prejuízo, segundo ele, ficou na faixa dos 17 a 18 mil reais. O artigo 171 do Código Penal diz que o estelionato consiste no ato de obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifícios árduos ou qualquer outro meio fraudulento. A Polícia Civil afirma que investiga golpes pela internet e que a Delegacia de Seropédica está tentando identificar e prender a mulher que enganou o aposentado. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Infelizmente, a notícia não é nada agradável. O Lucas Paquetá, craque da seleção brasileira, pode ser banido do futebol. Claro, isso se for comprovada a participação dele em um esquema de apostas esportivas. Mas conta os detalhes pra gente aí, Fernando, por favor. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. A situação para o meia da seleção brasileira e do West Ham não é nada boa. O jogador é acusado de ter forçado o cartão amarelo em 3 partidas entre 2022 e 2023. As supostas punições aconteceram para que seus amigos lucrassem com as apostas. Os apostadores investiram cerca de R$ 47 e retiravam mais de R$ 600 mil. Caso Paquetá seja considerado culpado, a Federação Inglesa recomenda que o brasileiro seja banido do esporte para sempre. A acusação também pode influenciar uma possível transferência para o Manchester City. E o jornal britânico The Sun teve acesso aos documentos e divulgou a informação, além de lembrar outros casos parecidos. Mas o de Paquetá é considerado o mais grave. Mais de 60 pessoas apostaram que o jogador seria penalizado nas partidas, Kleber. Tá certo, Fernando, lamentável, né? Um jogador tão bom, com uma carreira tão brilhante, envolvido numa notícia dessas. Muito obrigado, Fernando. Exatamente, Kleber, muito obrigado. Eu volto com você no estúdio. Grande abraço. Grande abraço. E hoje também é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30 com ela, Caroline Povoleri. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. Bom, que os animais nos fazem bem, isso não resta dúvida, não é mesmo? Agora, imagine então para quem está num centro de terapia intensiva em um hospital e recebe a visita de um cão-terapeuta. É isso mesmo. Em Barcelona, na Espanha, o ensaio lançado por um hospital da região em parceria com a Fundação Affinity, especializada em terapia com animais de estimação, para melhorar o bem-estar emocional dos pacientes da UTI, promete ser um sucesso. O projeto beneficia os enfermos que recebem 2 visitas por semana de 15 a 20 minutos e também muitos funcionários do pronto-socorro que gostam desse relacionamento próximo dos caninos durante a jornada de trabalho.
para verificar se o hormônio cortisol, indicador de estresse, diminui e a ocitocina e a serotonina, responsáveis pelo bem-estar, aumentam. O projeto vai analisar amostras de saliva coletadas dos pacientes antes e depois de uma sessão de terapia. Bom, Kleber, na minha opinião, a reação desse paciente que nós vimos já é uma resposta positiva desse ensaio. Eu volto com você aí no estúdio, Kleber. Muito obrigado, Carol. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Fica agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.